Vocês nesse novo normal, nesse novo momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Por isso eu escolhi o Salmo de número 103 como forma de nos ajudar a entendermos e lembrarmos a razão pela qual nós nos reunimos e pela qual nós celebramos a ceia do Senhor. Salmo 103, versículo 1, diz assim: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que jamais se esqueça de suas bênçãos. Por quê? Versículo 3, vocês podem ler para mim ou podemos ler juntos? Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. 5 juntos de novo. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. Versículo 11 ainda diz assim: pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. 12 juntos, de nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. E hoje eu gostaria que a gente pudesse iniciar esse tempo de culto, lembrando a grandeza de Deus, o amor, o cuidado dele pela nossa vida. Mas, para com que isso se torne efetivo, nós precisamos nos reconhecer como seres falhos, pecadores, que foram tocados pela graça. Então eu queria que a gente pudesse ter um tempo de confissão, um tempo de nos voltarmos para Deus e lembrar que é Ele que cura a nossa vida, cura a nossa alma, perdoa os nossos pecados. Hoje de manhã eu disse que a gente chega a um momento onde talvez hoje a gente possa dizer para Deus quais são as dores, quais são os machucados, e aí a gente possa estar pedindo a Deus esse toque. Nós temos vivido dias onde é inevitável nos encontrarmos e nos relacionar com pessoas que estão sofrendo em função de ter perdido entes queridos, sofrendo luto, pessoas que estão apreensivas porque queridos estão enfrentando a Covid ou alguma outra enfermidade, ou todas as consequências da pandemia. Vocês viram a chuva que deu sexta-feira, ela foi intensa. A CBN, eu ouvi que foi a terceira maior chuva em quantidade no menor tempo. Só que isso trouxe consequências. Muitas pessoas ali na região de Canedo, Senador Canedo, tiveram suas casas destruídas, ou muitos dos seus bens. E eu queria que a gente começasse esse tempo com um tempo de oração. Se não fosse pandemia, eu ia pedir para você virar para quem está do seu lado. Mas como é pandemia, a gente ainda vai estar orando individualmente, tendo um tempo de confessar os nossos pecados e interceder por tanta gente que carece da nossa intercessão. Feche seus olhos. Senhor, quantas vezes
pecaminosidade do nosso coração passa a ser tratada como uma ideia e não como fruto da desconexão. Quantas vezes, Pai, perdemos a noção de quão sério é isso. Por isso hoje, Senhor, que vamos estar celebrando, nós queremos começar esse tempo de culto comunitário, confessando, Senhor, as nossas limitações, os nossos pecados. Lembrar a nossa mente, ao nosso coração, que o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. O Senhor é um Deus que cura a nossa vida. Por isso, Senhor, em meio a dias tão difíceis, nós pedimos, ó Pai, derrama, Senhor, do Teu cuidado e da Tua cura sobre tantos que têm sofrido, Senhor. Alguns que perderam o emprego, alguns que as suas emoções adoeceram e precisam da Sua graça, ou outros como algumas daquelas famílias em Senador Canedo que perderam suas casas. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Nós clamamos por isso, pedimos com que esse tempo de culto o Senhor aceite, mas o Senhor tenha liberdade de ministrar e abençoar as nossas vidas. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vem, sopra sobre nós, teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Aleluia. Esse bendito Rei Salvador, eu acho tão precioso esses adjetivos que nós usamos, né? Esses nomes do nosso Senhor. Hoje à tarde eu estava
fazendo alguma coisa lá em casa e me lembrei de uma EBF, quando eu era criança, lá no século passado. E eu tive esse privilégio, como alguns de vocês aqui, de participar de uma EBF, Escola Bíblica de Férias. E eu lembro dessa história, que um garoto fez um barquinho, e ele gastou ali com toda a sua criatividade, todo o seu capricho, construiu aquele barquinho e foi brincar com ele, e ele se perdeu na enxurrada da chuva. Passou alguns dias, ele passou na frente de uma loja de brinquedos, e olha lá quem estava lá, o barquinho que ele tinha construído. Alguém encontrou e colocou ali em exposição e à venda, e ele não tinha o dinheiro para comprar o seu barquinho. E ele então fez suas economias, trabalhou, vendeu picolé, eu não lembro mais qual que era o conteúdo da história, como é que ele conseguiu esse dinheiro. Mas ele foi ali e comprou o barquinho na loja. E ele disse assim: agora você é 2 vezes meu. E a professora ou o professor da escola dominical, da IBF, falou isso, que Deus nos criou. Ele nos criou para que a gente vivesse em comunhão com Ele. E nós nos perdemos pelo pecado. E Ele enviou o seu Filho. E Ele derramou o seu sangue lá na cruz. E o seu corpo e a sua alma e a sua vida foram derramadas por nós. E Ele nos comprou. E hoje a gente chama um desses adjetivos, substantivos, que a gente fala a respeito dele, Senhor. Se Ele é Senhor, porque Ele é nosso dono, porque Ele nos comprou. E eu convido você nessa noite a celebrar a vida desse seu Senhor, que comprou sua vida com preço de sangue. Que você se lembre disso, que a sua vida não pertence exclusivamente mais a você, mas ela está dentro de Cristo. Ele deu a vida dele por você. Ele trocou a nossa morte pela vida dele. Então vamos ficar de pé e adorar esse Cordeiro que ressuscitou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Neste momento nós vamos continuar adorando Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que é visitante, não se sinta constrangido, é algo que nós fazemos como comunidade. Nós reconhecemos que Deus tem sustentado a nossa vida, por isso nós somos dizimistas, uma pequena parte de muito que Deus tem feito por nós. A oferta é expressar a generosidade do nosso coração com a igreja que tem servido na sociedade. Hoje, em especial, nós estamos também levantando uma oferta que você pode fazer para algumas pessoas de Senador Canedo. Sexta-feira teve uma grande chuva, uma chuva forte, e destruiu algumas casas, onde a MPC, uma organização, Mocidade para Cristo, faz trabalho. Então eles estão necessitando de ajuda. De manhã eu consegui mostrar algumas fotos, consegue agora? O Eiler está tentando, aí. Então, é uma comunidade carente, choveu e foi destruindo as casas. E eles estão pedindo ajuda, a MPC desde ontem está socorrendo essas famílias. De manhã nós levantamos uma oferta, doações, o Fabrício e a Suzy foram levar agora à tarde, e à noite nós vamos fazer de novo. Se você quiser fazer essa oferta específica, você pega o envelope e escreve MPC, e pode depositar a sua oferta, que nós vamos fazer chegar para o pessoal que está necessitando. Se você quiser transferir para a conta da igreja, também pode fazer, e especifica, dizendo que é para ajudar a MPC. MPC é Mocidade para Cristo, é eles que estão na frente dessa ação de ajuda aos necessitados lá, ok? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de entregar os nossos dízimos ao Senhor, reconhecer que é o Senhor que tem sustentado a nossa família, a nossa casa, e nós fazemos isso como dependência do Senhor, como prática daqui da nossa igreja. Queremos também expressar generosidade ofertando para a igreja que tem servido na sociedade, fazendo muitas ações. Oramos também pelos necessitados de Senador Canedo, que foram atingidos por essa chuva, toda ação que a MPC está fazendo, nós pedimos que o Senhor possa multiplicar, abençoar cada família, que eles possam ter suas coisas restauradas, que eles possam ter a ajuda necessária para suprir todas as suas necessidades. Assim nós louvamos, te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que
se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, encha minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, encha minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia. Que esse brilho que vem do céu ilumine o caminho da sua jornada durante essa semana, durante toda a sua vida. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se você já se perdeu. Eu me perdi já muitas vezes, mas houve uma situação que para mim foi muito marcante. Nós tínhamos ido buscar alguns parentes na antiga rodoviária de São Paulo. Era pequena e um volume enorme de pessoas. Eu lembro que eu fiquei olhando alguma coisa e daqui a pouco, quando eu olhei, já não via mais nem meu pai nem minha mãe. Fui tomado daquele sentimento de medo, né? Tinha um guarda perto, eu falei para o guarda, olha, eu me perdi dos meus pais. Aí anunciou, eu ali quase chorando, aí daqui a alguns minutos chegam os meus pais. Na hora que eles me deram a mão, foi aquele sentimento de tranquilidade e de paz. A ceia, ela sempre tem esse desafio de nos estimular em meio à vida, às correrias, a parar um tempo e permitir com que esse Pai Celeste que nos ama, nos tome pela mão, nos diga, calma, eu estou com você. A ceia é esse tempo que mostra a nossa limitação diante da grandeza desse Deus. Mas para participar dessa mesa, duas coisas são necessárias. Primeiro, eu preciso reconhecer a minha pecaminosidade, a minha limitação, por isso a grandeza de Deus e por isso o sacrifício de Jesus. Eu lembro quem é Jesus e o que Ele fez. Ao lembrar quem é Jesus, nós somos desafiados a um processo de confissão de pecados, a de reconhecer os nossos erros e que nós não somos suficientes em nós mesmos, mas também a alegria desse Pai, desse bondoso Deus que vem na nossa direção. Eu queria convidar você de novo, fechar seus olhos, a ter um pequeno momento de oração, talvez a reconhecer para o Pai os medos e as ansiedades que têm rodeado o seu coração e a sua mente. Diga para Ele, confesse a sua limitação, mas agradeça o presente que é um dia ter os olhos abertos para entender quem é Jesus, se rendendo diante dele. Querido Deus, a humanidade continua perdida
Mas como é bom saber que o Senhor vem na direção. Ou como já foi dito, que o Senhor nos fez e nos comprou. Por isso nós somos 2 vezes do Senhor. Que ao celebrarmos, ó Pai bondoso, a ceia, nós tenhamos isso em mente. O reconhecimento das nossas limitações, a confissão daquilo que nós chamamos de pecado, ou a Bíblia ensina como pecado, e o seu grande amor, o seu perdão, e a esperança que nasce dessa nova vida em Jesus. Ó Deus, ministra, Senhor, no nosso meio, tenha liberdade, Pai bondoso, de tocar os corações cheios de receios, de medos, de tensões, diante desse momento que nós vivemos. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quantos presbíteros vêm aqui me ajudar? Eu queria que nós lêssemos 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até aí. Eu não sei se você já ouviu isso. Numa mesa judaica, quando se celebra, existem 5 cálices, um para cada um dos patriarcas e um para o Messias. Eu ouso imaginar que o Senhor Jesus, nesse momento, ele toma o cálice e vai dizer: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor partiu sua vida naquela cruz. O Senhor derrama, Senhor, o seu sangue, tomando sobre si os nossos pecados e nos oferecendo perdão e reconexão. Pai, que a gente possa celebrar isso, que o Senhor realmente nos abençoe. Ó Deus bondoso, nós oramos pedindo com que esse tempo seja um tempo onde o Senhor ministre diretamente aos nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar aqueles que forem participar a se colocar de pé, enquanto os presbíteros vão estar aí distribuindo. Aí você pega o seu cálice, aí você pode se assentar, e depois que todos fomos servidos, a gente celebra juntos.
Cálice do Senhor, cálice do Senhor, cálice do Senhor. Todos receberam? Vamos participar juntos? Comendo do pão e bebendo do vinho. Senhor, que privilégio é podermos participar da sua mesa. Senhor, nós realmente desejamos anunciar a sua morte e ressurreição até que o Senhor venha. E nós ansiamos o dia que vamos poder sentar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, quando o Senhor voltar. Ó Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Santo e justo em poder, haveremos de crer no amor. Grande é o Senhor, é fiel, nos salvou, pela graça provou que é amor. Grande é o Senhor, é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, a voz levantada. Pela graça provou que é amor. Grande é o Senhor, é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, a voz levanta, a voz levanta. Grande é o Senhor. Senhor é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, a voz levantai, a voz levantai. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Amém. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala de confiança, fala de crer, ela fala de uma oração humilde na presença do Senhor, dizendo: Senhor, a minha fé é tão pequena, eu me sinto olhando para as minhas emoções,
Me sinto tão pequeno, tão frágil. Mas sabendo quem Tu és, ensina-me a crer, faz a minha fé crescer. Que essa oração também seja a sua oração essa noite. Que a fé cresça dentro do seu coração. Que a fé cresça no seu coração por saber quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Amém? Que isso seja um tempo de renovação da nossa fé. Observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, Cristo, tão precioso, faz em minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, Teu Senhor amado, faz em minha fé crescer. Minha fé crescer. Amém. Que a nossa fé possa crescer. Amém? Avisando que sexta-feira tivemos aí uma grande chuva, caiu um raio, queimou algumas coisas, estamos sem transmissão ao vivo, hoje de manhã não teve jeito de transmitir por causa disso, mas o culto está sendo gravado agora e logo logo vai para o YouTube, para os nossos irmãos que não podem comparecer no culto presencial, desfrutar aí da mensagem, dos louvores e participar, mesmo sendo depois, eles possam participar. Nós ainda estamos tentando organizar as coisas, o seu Toninho tentou ontem,
arrumar algumas delas e vamos tentar aí trabalhar durante a semana para a gente poder, semana que vem, estar tudo em ordem. Maravilha? Um aviso. Ontem nós fizemos um encontro de jovens e adolescentes lá na Presbiteriana Luz. Foi muito bom. Tinha mais ou menos uns 120 jovens e adolescentes. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Luz, o pessoal da Igreja Embaixada Luz e Vida e mais uns outros visitantes que apareceram lá. Foi um tempo assim muito gostoso de louvor, da palavra nem tanto, porque fui eu que preguei, mas assim, o louvor foi muito bom. Comunhão, e depois eles deram um lanche muito gostoso. Então, o jovem sempre vai para alguma coisa. Se o louvor não for bom e a palavra, o lanche foi bom. Então, mas foi um tempo muito gostoso. Amanhã será aqui, em nossa igreja. E nós estamos convidando todos os nossos jovens, adolescentes. Então, papai, mamãe, envia seu filho, traz ele para cá, para que ele possa participar de um tempo aí de edificação. Também queremos pedir ajuda, como nós fomos bem tratados lá ontem, com lanche e tudo, nós vamos fazer um lanche aqui também. Então, o Irã vai preparar uma comida bem gostosa para a gente oferecer para os nossos visitantes. E nós não queremos que o pessoal da mocidade fique envolvido com isso, nesse trabalho, porque eles já fazem isso. Então eu queria pedir, quando terminar o culto, se você pode amanhã estar conosco, ajudar na preparação dessa refeição, depois servir, deixar a cozinha limpinha, né? Amanhã é um dia típico, então que você procure o Igor. Faz aí, Igor, dá um sinal, Igor, fala com ele, eu vou ajudar. Nós queremos que todos os jovens e adolescentes estejam aqui, louvando, adorando, ouvindo a mensagem, orando, e daí papai, mamãe, os adultos aí podem ajudar a gente nesse trabalho, tá ok? Muito obrigado desde já, porque eu sei que vai aparecer muitos voluntários. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 a 47. Desde semana passada, nós começamos uma série de mensagens. Nós falamos semana passada sobre um movimento intencional, como que o cristão ele tem que se movimentar intencionalmente, são luz nessa cidade, é uma luz de Jesus nessa cidade, o bom testemunho. Então aonde você vai, você é um testemunho de Cristo. Você vai no seu serviço, você vai na escola, você vai na faculdade, você vai na academia, você vai no restaurante. Estes são os cristãos, como luz que se movimenta. Representante não só da igreja, mas representante de Cristo Jesus. Isso nós chamamos de movimento intencional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre edificação intencional. Diz assim, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui a primeira comunidade cristã é a nossa inspiração como igreja. Aqui está começando a igreja. A comunidade aqui ela começa a se reunir baseada em alguns princípios.
Por isso sempre a gente está de olho, olhando para Atos, para saber se a gente ainda está nos princípios ou se no meio do caminho a gente foi desviando desse princípio. Então é uma inspiração essa comunidade para nós. Falar de edificação intencional, nós vamos trabalhar ou estamos trabalhando 4 pilares, chamamos de pilares, 4 passos, 4 lições, 4 alguma coisa que você queira, mas nós temos 4 fundamentos para a gente falar sobre edificação intencional. O primeiro dele a gente chama de vida devocional. Nós acreditamos que a vida devocional é um momento a sós com Deus, e que todo cristão, não é todo membro da igreja, é todo cristão, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é aceito como Filho de Deus, todo cristão, ele deve ter seu momento a sós com o Senhor todos os dias. Isso nós chamamos de devocional. É a vida diária com Deus. Nós necessitamos ter esse momento a sós com o Senhor. Geralmente nós fazemos isso de segunda a sábado, não fazemos no domingo porque viemos para a igreja. Mas um cristão que não é nominal, um cristão praticante, um cristão que exerce a sua fé, ele todos os dias fala com Deus e ouve a Deus. Eu falo com Deus na minha oração e ouço a Deus através da leitura da palavra. Por isso nós precisamos ler a palavra, porque é uma das maneiras como Deus vem falar conosco. Deus pode me usar para falar com você, mas a maneira mais simples e mais fácil, e qualquer momento é possível, é você abrir a palavra e ler as escrituras e deixar Deus falar com você. Isso nós chamamos de devocional. É isso que nós queremos incentivar a igreja. Quando falamos de uma edificação intencional, nós precisamos resgatar o princípio de ter comunhão com Deus todos os dias. Aprendemos isso com Jesus. Jesus fala, quando você quiser, você entra no seu quarto, fecha a porta, fala em segredo com Deus, e Deus em segredo fala com você, te recompensa, é seu momento de intimidade com Ele. Jesus mostra que sempre ele se retirava da onde ele estava para ficar sozinho com o Pai. Ele nos ensina, nos inspira a ter esse momento a sós com Deus. Então, você pode ser um cristão nominal ou um cristão praticante. Cristão nominal é aquele que fala, eu creio em Cristo, mas ele não tem uma vida diária com Cristo. Ele não tem um relacionamento íntimo com Cristo. Ele não faz orações e nem lê a Bíblia. É nominal. Não é ativo. Não se relaciona. Sabe como você briga com o pai, com a mãe, e você fica sem conversar? Ou com o esposo, com a esposa? É nominal. Não é ruim. Filho que não conversa com o pai, não é ruim. Os pais que não conversam com os filhos, nominal. É filho, sabe que é filho, mas tem relação? Nenhuma. Então nós não somos nominais, nós somos praticantes. Exercemos isso. Então uma das coisas que nós queremos para a nossa igreja é resgatar a vida diária no devocional, na leitura da palavra e na oração. Independente de vir na igreja, de ser membro da igreja, você precisa ser filho de Deus e exercer a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Crescer na fé como cantamos. Depende disso. Por isso a gente, no início do ano, final do ano passado, início do ano, nós disponibilizamos a jornada para que você possa fazer o seu devocional. Hoje nós temos muitos devocionários,
tem gente que usa da Transmundial, tem pessoas que compraram a jornada, tem os pais da igreja, tem muitos devocionários que a pessoa abre lá no dia. Qual o dia hoje? 13 de fevereiro, abre lá, tem uma mensagem, um devocional, a pessoa lê, medita, reflete e faz a sua oração, tudo mastigado. Isso nos ajuda a quê? Nos ajuda para quê? Para que possamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Então esse é um pilar. Vamos resgatar a vida devocional. O nosso sonho como liderança da igreja, com os líderes da igreja, é poder ver muitas pessoas fazendo o seu devocional, aonde a gente não fica assim, você meditou hoje, você fez seu devocional hoje. Não, o que Deus falou com você. O que Deus tem compartilhado com você no seu momento a sós. Compartilhe comigo o que Deus tem falado com você. Esse tem que ser o nosso ambiente, o nosso papo. Quando nos reunimos, poder falar, Deus falou isso comigo. Eu estava orando, meditando na madrugada e Deus falou isso comigo. Eu estava no meu café da manhã, fazendo meu tempo a sós e Deus falou isso comigo. Isso tem que ser normal entre nós. Compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Por isso, se você não tem tido esse momento, comece a pensar e ver a possibilidade de resgatar a sua vida devocional. Todos os dias, o seu momento a sós com o Senhor. O segundo pilar, a gente tem falado sobre proclamação. Tem sido o culto. Culto de domingo a domingo. Culto onde nós estamos reunidos para celebrarmos juntos a Deus, para louvar junto a Deus, mas também para receber uma palavra direcionada à nossa igreja, a esta comunidade, uma palavra específica, aquilo que Deus tem nos orientado como liderança da igreja, aquilo que Deus quer para esta igreja. Nós sempre falamos assim, não tem problema nenhum você ouvir muitas cultos online, pastores, outros pregadores, não tem nenhum tipo de problema. A única coisa que não pode acontecer é você confundir a pessoa que você está ouvindo, que está edificando a sua vida, você pensa que aquela pessoa está edificando toda a nossa igreja, porque a nossa igreja não está ouvindo ele. Nossa igreja está ouvindo quem vem aqui de domingo, ministrar uma palavra específica e direcionada a esta comunidade. Não é pecado você ouvir outros pregadores, só é um perigo de você confundir, pensar que aquela mensagem tem que ser para toda a nossa igreja, porque cada pregador, principalmente nos cultos que nós assistimos online, ele tem uma visão para a igreja dele, e ele está ministrando para a comunidade dele. Então, se você não é da comunidade dele, se você não é da igreja local dele, você pode confundir pensando que ou que aqui é a mesma coisa, e daí você pode ficar frustrado, decepcionado, porque as coisas não estão alinhadas. Se você pertence a essa igreja, então você saiba que todo domingo, quando tem uma palavra ministrada, ela tem uma direção, é para essa igreja, para as pessoas que aqui pertencem. Essa é a proclamação, é a palavra de inspiração que Deus tem dado para nós, para a igreja local. Outras pessoas assistem os nossos cultos, eles podem ser edificados, mas de maneira individual. Eles também não podem pegar e levar para a igreja dele para tentar fazer com que a igreja dele viva o que nós vivemos, porque aqui nós temos um DNA, aqui nós temos uma característica, aqui nós temos um público, aqui nós temos os ministérios, aqui nós temos uma visão daquilo que Deus tem nos orientado. Então sempre que alguém subir aqui, saiba, ele tem uma palavra direcionada a esta comunidade. Então quem nos ouve, quem participa dos nossos cultos, visitantes, todos sejam bem-vindos e sejam edificados, mas saiba que aqui nós temos uma direção e aqui nós estamos edificando a nossa
comunidade. Cuidado para que você não vá para a sua igreja tentando fazer as coisas que acontecem aqui. É diferente, porque o ambiente é diferente, porque o contexto é diferente. E vocês, e nós, cuidado para aquilo que a gente está olhando lá fora, em outros lugares, pensamos que serve para nós aqui, que às vezes não tem nada a ver por causa da nossa história e por causa da nossa visão. Proclamação. Nós precisamos andar alinhado. Terceiro pilar, a gente tem falado sobre os pequenos grupos. Os pequenos grupos, nós não temos nenhuma intenção de ter multiplicação e crescimento da igreja por causa de pequeno grupo. Pequeno grupo está dentro da edificação intencional. Se no culto você ouve a palavra de Deus, se no culto você fica calado, no pequeno grupo, é seu espaço de compartilhar. O pequeno grupo não é um momento de pequeno culto, não tem uma outra mensagem, não tem um outro pregador. O pequeno grupo é um momento onde pode ter um facilitador que ajuda a fazer perguntas específicas daquilo que ouvimos no domingo na hora da mensagem. Porque na hora da mensagem há muitos sentimentos dentro de nós, concordando ou não. Às vezes o pessoal está pregando aqui, eu estou falando assim, que é isso? Tudo errado, não é desse jeito. Vai dando uma revolta assim no coração, eu não concordo. Mas a gente não concorda com tudo. Mas a gente fica boca fechada. O pequeno grupo é para a gente expor, é para a gente falar, é para que nós possamos conversar, é para que nós possamos edificar uns aos outros, baseado em uma mensagem que foi a proclamação, a mensagem direcionada. Por isso nós temos pequeno grupo. Por isso, quando terminar o culto, você pode escolher um pequeno grupo, ou você pode oferecer para começar um pequeno grupo, porque nós queremos que os pequenos grupos sejam momentos, espaços e momentos de compartilhar. Se na oração eu falo com Deus, na meditação da palavra é Deus que fala comigo, no culto eu ouço e no pequeno grupo eu compartilho. Ficou pequeno culto na minha mente. Não é pequeno culto, é pequeno grupo, para que nós possamos compartilhar. Compartilhar qualquer coisa, esse é o cuidado do pequeno grupo. Porque se não tem uma direção, então a gente começa a compartilhar da roupa do irmão, da roupa da irmã, a gente começa a compartilhar o que está acontecendo em lugar tal, em lugar X, a gente começa a compartilhar e começa a fofocar e começa a, sei lá, qualquer coisa que não venha de Deus. Por isso tem que ser direcionado, por isso os nossos facilitadores, ele ajuda a gente a concentrar. Que o pequeno grupo nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. O que a palavra de domingo falou ao seu coração? Aí no pequeno grupo eu posso confessar o meu pecado, se eu quiser. Pequeno grupo eu posso falar que eu não consigo fazer aquilo que foi falado. Eu não consigo ser obediente. No pequeno grupo, se fosse hoje, eu ia falar assim: tem dia que o devocional flui, tem dia que o devocional não flui. É assim mesmo com vocês? Tem dia que parece que Deus desceu e falou diretamente contigo. Tem dia que você fica numa luta tentando buscar alguma coisa da palavra. Daí a pessoa vai falar: nossa, que interessante, comigo também é assim. Tem dia que flui, tem dia que não flui. Tem dia que é atribulado, tem dia que está na paz. Tem dia que eu faço o meu devocional em 20 minutos, tem dia que eu fico 2 horas. Nossa, 2 horas? Tem dia que eu estou lá cansado, 11 horas da noite, eu vou começar a ler a Bíblia, e Deus vai falando, e eu vou anotando no meu caderno, e quando eu vou ver é 1 hora da manhã. Que inveja santa, quero isso na minha vida também. Tem dia que 10 minutos você fez o devocional, parece que foi 2 horas, nossa, hoje eu fiz muito, você olha no relógio, 10 minutos só, não flui. Preocupação,
o dia foi ruim, coração pesado. Isso nós compartilhamos aonde? No pequeno grupo. Nós nos conhecemos nos pequenos grupos. Então pensa bem, se você medita de segunda a sábado, tem sua vida devocional, se no domingo você vem para cá para louvar, para adorar, para se encher das coisas de Deus, para receber uma palavra que vai falar ao seu coração, que vai renovar sua mente, no pequeno grupo você compartilha e você ora, e você tem um tempo de comunhão, você come, você bebe, você brinca, você se relaciona. Olha só, a edificação. Daí a gente faz o último pilar, ou o último passo, que é ministério. Todo cristão que participa de uma comunidade, de uma igreja, ele deve participar de um ministério. Porque o ministério é serviço, ministério é me doar em um ministério. Ministério é me doar em um serviço, melhor dizendo. É participar, é não ser um obeso da fé, mas ser um atleta, exercitar a minha fé, praticar. Não é só receber, mas também a possibilidade de doar. Ministério é para isso. Hoje na igreja nós temos mais de 20 ministérios. Por que nós temos ministérios? Porque foi sendo criado assim, cada um quer criar um ministério? Não, fomos criando o ministério a partir de necessidades. Então tem ministério de homens, para reunir os homens, para falar coisas de homens, para ter oração de homens. Tem ministério de mulheres, para ter uma palavra específica para mulher, para poder compartilhar coisas de mulher. Tem ministério de jovens, porque tem a mesma idade, porque fala a mesma linguagem. Tem ministério infantil, por quê? Porque é um evangelho na linguagem deles, é para edificar a vida deles. Tem a diaconia, é para se reunir, é para que você possa estar aqui no culto e os diáconos estão tudo aí trabalhando, vendo se está faltando alguma coisa, contando as pessoas, preparando a ceia, olhando daquilo que precisa, ajuntando recursos para ter cestas básicas, para que durante a semana, quando uma pessoa bater aqui na porta, a gente possa servir. Ministério é exercer a nossa fé. Ministério de missões, se preocupar com os missionários que estão em outros países, ou missionários que estão aqui fazendo um trabalho, enquanto eles estão lá pregando o evangelho, a gente está levantando sustento, e nós estamos orando, batalhando por eles, e participando junto com eles. Olha a edificação de uma pessoa. Você tem uma vida diária com Deus, de oração, palavra de Deus. Você pertence a uma comunidade onde você recebe uma palavra direcionada. Você tem um pequeno grupo onde você tem um grupo de amigos que ora por você, e onde você pode compartilhar o que precisa. E você tem um ministério onde você serve. Faz sentido a vida? Começa a sair do automático. Você não fica um crente domingueiro, tradicional, de vir, usar as coisas e ir embora, de consumir aquilo que você quer, de pegar aquilo que você quer. Nós precisamos ter isso em nossa mente. A vida devocional, o culto, os pequenos grupos e o ministério. Nós precisamos estar alinhado na mesma visão dessa comunidade. Isso é edificação intencional. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 2, do verso 42 a 47, ele nos traz dois princípios para nos ajudar, para ajudar a gente ou edificar a gente, poder caminhar nisto, caminhar nessa direção, de ver um crente saudável, que cresce na fé. Primeiro é temor, diz o versículo 42, todos se dedicavam de coração, 43, havia em todos eles um profundo temor. Havia em todos eles um profundo temor. Princípio de Deus para a nossa vida, temor. Temor é diferente de ter medo. Medo paralisa. Medo deixa você constrangido.
Medo faz você fugir. Temor é você reconhecer, ter reverência. Você reconhece aquela pessoa. Você tem um respeito. Você sabe quem é digno de receber adoração. Aqui eles tinham um temor, um profundo temor. Nós precisamos resgatar esse princípio na nossa igreja de temor ao Senhor. Se a gente não ter o temor ao Senhor, eu não vou ter temor ao meu próximo, aos meus líderes, eu não vou ter temor a ninguém, se eu não tenho temor ao Senhor. Então nós precisamos resgatar esse princípio do temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o que me faz ser um cristão dedicado a Deus, que me deixa constrangido a amar a cada dia o próximo, porque Ele me amou primeiro, e porque Ele me amou, eu amo as pessoas. Temor do Senhor é aquilo que me faz, ou não me deixa fazer as coisas que eu quero, segundo a minha vontade, segundo os meus desejos, que me freia. É o temor do Senhor que me faz, quando estou diante da sua palavra, falar assim: nossa, essa semana eu fiz besteira demais. Nossa, hoje o dia eu vacilei. Hoje eu respondi para alguém que eu não deveria ter respondido daquele jeito. Se nós temos o temor do Senhor, nós temos uma consciência que nos ajuda a lembrar daquilo que fizemos. Não nos acusa, porque acusador é o inimigo, e ele detona com a nossa mente. Mas o temor do Senhor nos ajuda a lembrar, para poder pedir perdão, para poder dizer assim: eu te tratei mal, para buscar alguém e falar assim: eu vacilei contigo. Quando nós andamos no automático, nas tarefas, fazendo todas as coisas, e a gente não tem tempo de ter essa reflexão em Deus, de ter esse relacionamento com Deus, nós perdemos o limite. E daí a gente responde o que quer para as pessoas, a gente fala o que quer, a gente acha que tem o direito de fazer o que quer, porque paguei, porque eu posso, e daí nós tornamos um cristão mal educado, sem respeito, sem temor. Não é bom quando os nossos filhos têm respeito por nós? Ou é legal quando o filho xinga, fala palavrão, te responde de qualquer jeito, é indiferente contigo, bate a porta? Eu não sei vocês, mas a pior coisa é quando a pessoa é indiferente contigo, ou deixa você falando. Dá vontade de voar. Mas o temor me controla, me dá domínio próprio. Se nós não gostamos que pessoas fazem isso conosco, nós não vamos fazer com os outros. Se nós não queremos que os nossos filhos não façam isso conosco, por que nós vamos fazer com Deus? Porque a gente às vezes faz com Deus. Você faz uma coisa errada, Deus está falando com você e você não está nem aí, continua fazendo. É a mesma coisa você bater a porta na cara de Deus assim e continuar falando: eu não vou falar contigo agora. Fala assim: você não vai orar? Eu não vou orar. Uma pessoa que não quer orar, ela não quer falar com Deus. Sabe quando você está indignado, com raiva? Não dá isso? Não, eu nem quero orar agora. Agora eu não quero orar. Já teve esse sentimento? Eu já. Estou nervoso. Não, agora não vou orar não. Estou de birra. Emburrei. Eu quero remoer minha revolta. Eu quero remoer aquilo que me faz mal. Tem hora que a gente não quer fazer isso? Quer remoer, ficar remoendo? Nós não queremos fazer a reconciliação.
falta temor do Senhor. No temor do Senhor, a gente não vai deixar o sol se pôr sobre a ira. No temor do Senhor, nós não vamos conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir como nada se tivesse acontecido. No temor do Senhor, nós vamos mandar uma mensagem, pedir no mínimo desculpa, foi mal. E daí você tem que saber as maneiras que as pessoas te dão sinais. Nem todos vão falar assim, oh, eu fui mal com você, falei desse jeito. Mas aí a pessoa não sabe também pedir perdão. Ela fala assim, foi mal. No meio da juventude é normal, falou assim, oh, foi mal. Foi péssimo. Mas você sabe que esse foi mal, ele está dizendo assim, me perdoa, desculpa. Foi mal, pai, foi mal, mãe. A igreja de Atos tinha um profundo temor. Se a gente não resgatar o temor do Senhor, nós não vamos querer ter uma vida devocional, nós não vamos querer participar do culto daquilo que Deus está nos dando, nós não vamos querer entregar os nossos corações nesse momento, nós vamos fugir de relacionamentos e não vamos querer ter um pequeno grupo, nós não vamos querer servir em um ministério porque dá confusão, é muita gente falando e dá problema. Mas quando nós temos o temor do Senhor, aí ficamos mais sensíveis. Aí a gente prepara o nosso coração para vir por culto. Mas preparar o coração para vir por culto, prepara o coração para vir por culto. Porque quando nós não preparamos o nosso coração para vir para o culto, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não medito na palavra de Deus, quando eu não tenho esse tempo devocional, meu coração só está agitado com os negócios da vida, embaraçado com as coisas da vida, com as tribulações da vida, com as notícias que aparecem na televisão, no WhatsApp, com as situações da família, eu venho para cá com o meu coração pesado. E daí eu começo a reparar em tudo de ruim, porque meu coração está ruim. E o som não está bom, e o ar-condicionado não está bom, e as cadeiras não estão bom, e o louvor não está bom, e a mensagem não está bom, e nada está bom. Porque meu coração está ruim. Aí vem o segundo princípio para a gente encerrar, versículo 44. Os que criam se reuniam em um só lugar, e se reuniam nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Outro princípio que nós precisamos resgatar para a gente poder ter uma edificação intencional é a nossa crença, ou a nossa fé. Crenças são conceitos. Se não mudar os conceitos, não muda as atitudes. Tem que ter uma renovação da mente. Augusto Cury diz, a mente mente. E mente muito. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente. A renovação que diz em Romanos, para transformar a nossa mente, segundo a sua palavra, segundo aquilo que nos dá esperança, segundo aquilo que nos dá fé, para que nós possamos viver em uma sociedade que tem muitas aflições, muitas tribulações, mas a gente tem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele não mentiu para nós. Ele diz, no mundo tereis aflições, o fim não é aqui, enquanto você viver aqui, você vai ver injustiça, você vai ver pecado, você vai ver morte, você vai ver homicídio e suicídio, você vai ver coisas ruins, porque é assim que é a terra, há milhares de anos. Mas você, com o princípio da eternidade no seu coração, com a esperança de Jesus, então você persevera, você caminha, você é gota de esperança nesse mundo de tribulação. E mesmo nas dificuldades, a gente se refaz dia a dia, novidade de vida.
A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. Ou seja, nós temos uma oportunidade nesse mundo caído, todos os dias, de esperança, de bom ânimo, para que nós possamos prosseguir neste caminho, sendo diferente. Esse é o cristão edificado. Ninguém está mentindo para nós. No mundo tereis aflições. Agora é a aflição da pandemia. Amanhã ou depois vai vir outra coisa. Ontem um missionário da África falou assim, 4 pessoas com ebola. Eu falei, não vai melhorar não, Jesus? 4. Há uns 10 anos atrás, teve uma pandemia lá, uma crise. O pessoal falou assim, no meio do Covid, ebola. No meio do Covid, lá no Líbano, explodiu o porto. Vocês lembram? Além do Covid, ainda tem situações que acontecem. Tem gente que tem infarto, tem câncer, tem outras doenças, tem acidente de carro, tem drogas. Uma coisa não eliminou a outra. No mundo tereis aflições. Eu falei para o pessoal que eu li um livro em 2010, esse livro é de 2008. Chama O que o Mundo Será em 2020, relatório da CIA. Em 2010, quando eu li, falava assim, vai aparecer muitas pandemias. Vai aparecer, muitas. E ele relata um monte de coisa que vai acontecer. Tendência. Não há nada novo, é a tendência. Os profetas falaram, ninguém deu ouvido. Ou a gente não quer dar ouvido. A gente quer, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Estamos no carnaval? Sem carnaval. Não deixa a vida te levar, se não for a verdadeira vida que vai te conduzir. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdadeira vida que pode nos conduzir. Ele é a verdade que nos liberta. Por isso nós estamos nesse novo tempo, falando sobre um movimento intencional, falando sobre uma edificação intencional e vamos falar sobre uma comunhão intencional, para que nós possamos seguir juntos como igreja. Sozinho eu posso ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, porque nós sempre vamos precisar de pessoas na nossa vida. Porque Deus, Ele se manifesta através do outro. É no abraço do outro, é na mensagem do outro, é no ouvido do outro, é no aperto de mão do outro. Dificilmente acontecem as coisas sozinho na nossa vida. Todo mundo necessita. Esses dias, em plena pandemia, uma pessoa chegou e disse assim, eu necessito de um abraço. Como que você não vai dar um abraço? Ela disse, eu necessito de um abraço. Só um abraço. A gente necessita de abraço. Estamos evitando com todos os protocolos. Mas na nossa casa a gente não evita de jeito nenhum. Porque como que eu não vou abraçar minha esposa, não vou abraçar meu filho? Não tem jeito, vamos abraçar. E como que você não abraça algumas pessoas que necessitam
de abraço. Mas você não tem medo? Morro de medo. Ontem lá no congresso de jovens, eu compartilhava, o pessoal nem fala assim, posso te abraçar? Essa pessoa pediu um abraço. Ontem, os meninos que a gente não via faz algum tempo, vinham abraçando, tio, tia. Falei, oh meu Deus, não abraça o tio não, o tio já está velhinho, vai passar dessa aí, vocês estão novo. Como que você não abraça? Tem medo? Morre de medo. Já peguei Covid? Já peguei Covid. Mas tem medo? Tem medo de novo, de pegar de novo. Você nunca sabe o que isso aí vai produzir. Agora, o medo nunca vai paralisar a nossa vida como filhos de Deus, cristãos, em nome de Jesus. Nós temos que ter temor do Senhor, reverência, todo cuidado, mas nós não podemos ter medo de ficar paralisado e não participar daquilo que Deus está fazendo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mesmo com medo, a gente dá passos de fé. Que o Senhor possa nos ajudar a resgatar o temor do Senhor e desenvolver a fé. Temor e fé tem que fazer parte da nossa vida, porque senão nós não vamos meditar na palavra todos os dias, porque senão nós vamos vir aqui como uma atividade domingueira. Mesma coisa se eu fosse para outro lugar, porque meu coração não vai estar aqui. Eu vou fugir de relacionamentos e eu não vou querer servir em nenhum tipo de ministério, porque meu coração está endurecido, maltratado, amargurado, decepcionado, com medo desta vida. Mas em Cristo Jesus a gente é inspirado, no temor dEle, a ter fé, crescer em fé, e por isso que nós meditamos todos os dias pela fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a sua palavra, e por isso nós fazemos todos os dias. E por isso nós estamos aqui todos os domingos, para poder louvar e celebrar e adorar o Senhor, e escutar aquilo que Ele tem para dizer para nós. E por isso nós nos reunimos em pequenos grupos, para poder compartilhar e orar uns pelos outros, e abraçar, e receber oração. E por isso nós participamos de um ministério, para poder servir as pessoas, amar as pessoas através do trabalho e do serviço. Isso é ser cristão praticante, isso é ser um discípulo de Cristo, edificado em sua palavra. Será que você pode fechar seus olhos? Não vai embora ainda, mas eu queria que você tivesse um momento de reflexão, e pensasse o que atrapalha você de poder obedecer os mandamentos de Deus, de obedecer os ensinamentos de Cristo. Porque você foge dos relacionamentos, foge das pessoas. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é você participar de tudo aquilo que Ele tem para oferecer para você, para mim, para nós, como igreja, como comunidade. Aqui não é um clube, aqui não é um social. Aqui é um ambiente de fé. Aqui é um lugar onde nós nos relacionamos com Deus. Aqui nós temos esperança em Cristo Jesus, que é uma pessoa que está viva, morreu, mas ressuscitou, está vivo, está presente. Aqui é onde eu vejo a manifestação do amor de Deus no outro. Por isso eu participo da igreja. Não é qualquer pessoa, são os filhos de Deus reunidos. O outro,
me abençoa. Do mesmo jeito que talvez o outro te feriu, te magoou, também vai ser o outro que pode te abençoar, que pode ajudar na sua restauração, que pode ajudar na sua reconciliação, que pode ajudar você a ter mais fé. Nessa noite, o que atrapalha você de poder desenvolver esses pilares, de praticar esses princípios? Que nós possamos entregar para Deus tudo aquilo que nos atrapalha, para que nós possamos aí seguir firmes, livres em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de estarmos reunidos aqui em teu nome. Nós não estamos reunidos aqui em nome de um clube de futebol, de uma associação, de uma denominação. Nós não nos reunimos em nome dessas coisas. Nós nos reunimos em nome de Jesus, acreditando que o Senhor se manifesta aqui entre nós, na comunidade, que seu Santo Espírito tem toda a liberdade de ministrar os nossos corações, que tudo aquilo que nós já recebemos na nossa vida como palavra, nenhuma vai voltar vazia, ficou lá. E que na hora que o Senhor quiser, que o Senhor bem entender, é seu Santo Espírito que coloca um fogo em nossos corações, pela paixão, pelos perdidos, pelos necessitados, por participar do corpo de Cristo. Nós nos reunimos para isso, Senhor, para entregar a nossa vida no teu altar, sacrifício vivo diante do Senhor, que não seja mais as minhas vontades, os meus desejos, que tenta, que luta para reinar na minha vida, e muitas vezes consegue, mas nós nos submetemos diante do Senhor, para que a sua vontade reina, para que a sua vontade se estabeleça, para que a sua verdade nos liberta, para que a sua alegria possa fluir do nosso coração para fora, que não seja as coisas que eu ganho que me traz alegria, de fora para dentro, mas que seja uma alegria que possa jorrar do meu coração, de dentro para fora, e isso só pode ser através do seu Santo Espírito. O máximo que nós podemos fazer aqui é falar aos ouvidos, mas o que o Senhor pode é falar aos corações, porque é obra do seu Santo Espírito. Minha oração hoje à noite é que ninguém saia deste lugar como entrou, mas que possamos sair tocados pela tua palavra, pelo seu Santo Espírito, pelo discernimento que o Senhor nos dá, pela ajuda do Senhor, e que possamos sair daqui na intenção de buscar o Senhor todos os dias, de compartilhar com os nossos amigos, de poder servir a sociedade, até chegar domingo que vem, onde vamos nos reunir de novo, e sermos inspirados de novo pelo Senhor, para continuar na vida de novo, buscando o Senhor todos os dias, tendo comunhão com os amigos, buscando e servindo ao Senhor, independente do lugar, mas entendendo que o Senhor está conosco todos os dias. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, e que o Senhor possa continuar a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 2 pequenos avisos para nós terminarmos. O primeiro deles eu acho que você tem entendido o nosso desafio como igreja e o nosso desejo de você participar de um grupo pequeno.
Ali fora nós vamos ter ali as listas, e gostaríamos de incentivar. Vão haver grupos presenciais, grupos via aí Zoom, mas o desafio é realmente que você possa participar, ou talvez até mesmo abrir a sua casa para estar recebendo um grupo pequeno. Segundo aviso você pode pegar ali com os diáconos a ficha de indicação de oficiais. Nós vamos ter eleição dia 21 de março. Toda a comunidade precisa de homens que possam aí se tornar pessoas que servem a igreja. Por isso é muito importante que você pegue essa ficha de indicação, ore, pergunte para a pessoa e indique. Vai haver eleição para 4 presbíteros e 3 diáconos no próximo dia 21, é a última data, por isso é muito importante que você possa participar. Mas e de casa, como eu faço? Você manda um recado para o celular da igreja e nós devolvemos para você um link, onde você entra pelo celular e preenche. Mas e se por acaso alguém não tem celular? Não tem problema. Liga no telefone fixo da igreja e a gente providencia então para com que uma ficha possa ser entregue, para com que a pessoa também possa estar participando desse momento tão importante da vida da nossa comunidade. Vamos nos colocar de pé, terminarmos? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso bondoso Deus Pai, a comunhão, o cuidado e o poder do Espírito Santo, seja hoje e para todo sempre sobre o povo de Deus. Amém. Vira para quem está perto da sua família, dá um abraço carinhoso. Para as pessoas conhecidas, você só dá um cotovelo ou um soquinho. Deus abençoe e uma semana abençoada.